Uou. Presta atenção, eu quero começar esse vídeo alertando vocês que estão usando nossos vídeos, nós, criadores de conteúdo tech, pra ficar dando golpe. Eu quis usar a intro desse vídeo em específico porque estão usando um vídeo meu, onde eu faço review de um notebook gamer, que inclusive tá nessa lista aqui, pra ficar dando golpe, cara. O notebook custa mais de 4 mil reais, custa uma média de 3.800, e o cara tava vendendo por 400 reais usando a minha imagem. Então, fiquem espertos, eu não faço anúncio e também vocês têm que ter bom senso. Novamente, link de todos os produtos vão ficar aqui na descrição, aqui no YouTube, e no caso você veja no Instagram, TikTok, ele fica no link na minha bio, que é aquele link que fica na descrição do perfil. E novamente, eu só trabalho com marcas grandes, lojas grandes, Mercado Livre, Amazon, AliExpress, todos esses sites, esses marketplaces são conhecidos mundialmente. Então, novamente, cara, link de todos os produtos fica na descrição e tomem cuidado. Dito isso, bora pra lista dos melhores notebooks gamers pra você comprar hoje em dia. E como eu acabei de dizer, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E detalhe, eu vou deixar tanto da Amazon como também do Mercado Livre. Tem os notebooks aqui que estão com preço muito bom lá no Mercado Livre, e também tem uma rapaziada que prefere comprar lá. Então bora lá, começando aí pelo notebook gamer mais barato que a gente consegue atualmente. Eu encontrei um modelo que tá com preço muito bom, é um modelo que eu sempre cito aqui no canal, porém eu encontrei uma variação dele que tá muito boa também, que pra quem me acompanha já sabe que é o famosíssimo Lenovo IdeaPad Ultrafino IdeaPad. No caso, esse notebook aqui, ele vem com Ryzen 5 5500U, que é um excelente processador de 6 núcleos, 12 threads já. Aqui a gente tá falando de notebook de entrada, então basicamente a gente vai usar a placa de vídeo que vem integrada ao processador, que é longe de ser ruim, é muito boa essa placa de vídeo, e na faixa de preço dele, ele é simplesmente imbatível exatamente por conta disso. É um processador extremamente parrudo, cara, sério. Ryzen 5 5500U é extremamente potente, já consegue dar conta de vários jogos, vai desde Valorant, que é um joguinho bem leve, Valorant, LoL, CSGO, até games mais pesados, como um pouquinho de Fortnite, GTA V. Esse modelo em específico, ele vem com 256 GB de SSD, mais 8 GB de RAM, e como eu disse, ele é o melhor custo-benefício na faixa de preço dele, porém, como eu disse, eu encontrei uma variação que tá com custo-benefício muito bom também, que no caso, ele vem com Ryzen 7 5700U. Aqui a gente já tá falando de um processador de 8 núcleos e 16 threads, e resumidamente, o diferencial dele principal é que ele vai dar conta de uma maneira, tipo assim, com um pouco mais de folga nos games. Então, no caso principalmente de games mais pesados, como no caso do GTA V, ele vai dar conta com um pouquinho mais de folga, não vai estressar tanto assim o processador, e também você vai ter muito menos travamento. Não só isso, como também essa versão aí com Ryzen 7, ela vem com SSD de 512 GB, que já é bem melhor. No caso do Ryzen 5, cara, eu não encontrei variação com mais armazenamento, tá? Os poucos modelos que eu encontrei não valia muito a pena pela diferença de preço, já conseguia notebook bem melhor, que inclusive eu vou citar nesse vídeo. E além disso, aqui a gente também já tem 8 GB de RAM. O único ponto aqui que eu mudaria e que eu recomendaria fortemente para todos os notebooks dessa lista, alguns já vêm com essa modificação, é no caso você instalar 16 GB de RAM. É bem chatinho encontrar notebook com 16 GB, eu sei, é muito difícil, é um parto, normalmente é muito mais caro, mas aqui na descrição eu vou deixar modelos, inclusive eu vou deixar um site que ele dá um tutorial passo a passo de como você fazer isso. É muito fácil, sério. E com relação aos seus preços, o IdeaPad eu já encontrei ele variando em torno dos seus 2.500 até 2.700 reais, enquanto essa variação aí com o Ryzen 7, ela tá numa média de 3.000, 3.100 reais. Ainda nessa mesma faixa de preço, você quer um notebook mais discreto, mais moderno e também, tipo assim, notebook de presença, na minha opinião. Ele, o queridíssimo Samsung Book 2. Cara, esse notebook simplesmente me surpreendeu muito no quesito custo-benefício, eu conhecia muito pouco dele. E vamos lá, vamos ser bem direto aqui. Ele vem aqui com Core i3 1215U, que é um excelente processador. Aqui a gente já tá falando de 6 núcleos e 8 threads, e o que é bem interessante dessa linha da 12ª geração é porque os núcleos, eles são divididos em núcleos de eficiência e núcleos de potência. Eu vou tentar resumir de uma maneira menos técnica possível. Resumidamente, dependendo da tarefa que você estiver fazendo, o processador vai administrar melhor os núcleos, e no final das contas você vai conseguir uma eficiência muito melhor. Além disso, ele é um processador excelente, já tem um clock máximo aí de 4.4 GHz e um clock médio aí que vai ficar na casa dos 13.3. No geral, ele é um notebook muito completo, esse processador realmente é muito bom. Ele também tem 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, e o ponto principal que, na minha opinião, tipo assim, cara, me chamou muita atenção desse notebook, é por isso que eu gosto muito de recomendar ele, principalmente pra você que quer jogar, mas também pra você que quer trabalhar. Na minha opinião, mano, sério, muito top isso, é que ele tem exatamente o mesmo design do MacBook, cara. Os caras só fez um copy-paste. A diferença é que ele é um pouquinho mais escuro e eu até prefiro, cara. Eu gostei mais dessa pegada meio dark. E no geral ele também é um notebook muito mais fino. Então você consegue uma máquina muito mais portátil pra você ter no dia a dia. Não só isso, como um outro ponto que eu coloco como muito positivo é que ele carrega via USB-C, cara, que é maravilhoso. Eu não sei por que cargas d'água os notebooks ainda carregam com essa fonte que é ridícula, que é um trocinho assim, ó. Parece um USB. É muito ruim, cara. Sério, eu odeio. Então, cara,
muito top isso, mas como o propósito aqui são games, vamos falar o que esse notebook aqui consegue rodar. No quesito de jogos, ele não é a melhor opção nessa faixa de preço, mas você já vai conseguir rodar um Valorant aí no Full HD, vai pegar uma média aí de 82 FPS, um GTA que é um pouquinho mais pesado, ele roda em HD, a uma média de 40, e até um Fortnitezinho você consegue rodar numa média aí de Full HD 41 FPS, fica a média aí que ele fica. E com relação ao seu preço, ele tá mais ou menos no mesmo preço aí do IdeaPad, que é em torno aí dos seus 2.700. E honestamente, dos notebooks baratos, ele é um dos modelos que eu mais gostaria de testar, inclusive eu até mandei uma mensagem aí pra Amazon pra eles verem de me enviar. Gostei muito do design, foi o que mais me chamou a atenção, amei demais. Já indo pra notebook gamer de verdade, pra você que quer rodar games bem mais pesados, vamos falar do notebook que estão usando a minha imagem pra dar golpe, que é o IdeaPad Gaming 3i. Ele é o notebook gamer mais barato que a gente consegue atualmente com placa de vídeo dedicada, que no caso é uma GTX 1650 e ele também vem com um i5 11300H. É um processadorzinho aí de 4 núcleos, 8 threads, e honestamente pra jogos mais pesados, como por exemplo no caso de COD, ele vai te deixar um pouquinho na mão, cara, sério, esses poucos núcleos dele, ele acaba deixando um pouquinho a desejar, mas ainda assim é um excelente notebook, inclusive eu uso ele tá aqui embaixo, eu uso ele o dia inteiro e sério, maravilhoso, gostei demais, é um dos meus notebooks favoritos, inclusive o meu editor já usou pra editar vídeo meu, tá, então tipo assim, é um notebook excelente pra tudo. E vamos falar de preço, né, como eu disse, ele é um dos modelos mais baratos que a gente consegue com placa de vídeo dedicada. Atualmente, hoje você encontra ele variando em torno dos seus 3.800 até 4.000 reais. Mais caro do que isso, já não recomendo muito, porque a gente já consegue opções bem melhores, que novamente eu vou citar. E como eu disse, estavam usando esse notebook aqui pra dar golpe, e se liga, como eu disse, ele custa por volta de 3.800 e estavam vendendo ele por 400 reais, cara. Eu fico indignado como é que alguém cai num golpe desses, velho. É só você fazer uma pesquisa básica no Google, velho. Cara, que ódio. E como eu disse, gastando um pouquinho mais, você já consegue coisa bem melhor, que nesse caso é o Acer Nitro. Resumidamente, é mais ou menos a mesma configuração, a GTX 1650, 512 GB de SSD, 8 GB de RAM, e ele também vem com i5. Aí eu sei que você deve estar pensando, nossa, vou gastar mais pra pegar a mesma máquina. Não. O ponto principal é que o i5 dele é um 11400H, que é um processador que tem 6 núcleos e 12 threads, que já vai dar conta bem mais dos jogos mais pesados. Não só isso, como ele também tem um extra de já trazer uma tela de 144 Hz, coisa que o IdeaPad não traz, pelo menos nessa versão não. Além disso, um outro ponto que eu também dou pro Acer Nitro é que, embora ele seja mais chamativo, ele é um notebook, tipo assim, bem mais de presença mesmo. O IdeaPad é mais uma pegada minimalista, eu particularmente prefiro. O Acer Nitro tem um sistema de resfriamento que é muito mais desenvolvido. Não é nada mega complexo, mas você até percebe pela própria estrutura dele, que é um sistema de ventilação um pouquinho melhorado. E com relação ao seu preço, como eu disse, alguns reais mais caros, ele vai sair uma média aí de 4.300, 4.400. Às vezes também na mesma faixa de preço eu já encontrei a versão dele de 17 polegadas, tá? Ela é um modelo que é um pouquinho mais difícil de você encontrar. Às vezes quando aparece em estoque tá um pouco mais caro, mas se tiver mais ou menos nessa mesma faixa de preço, compensa bastante, porque basicamente você vai estar levando um notebook com uma tela maior. Notebooks normalmente tem uma tela de 15 polegadas, 17 polegadas, 2 polegadas a mais. Subindo um pouquinho mais no nosso orçamento, um outro notebook que voltou pro estoque e eu gosto muito dele, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício nessa faixa de preço, é o famoso Dell G15, cara. Mais especificamente essa versão, cara, que eu tô citando, ela é simplesmente maravilhosa. Já começando que aqui a gente tem um i5 12500H, realmente um processador da 12ª geração que já é excelente. Aqui a gente já tá falando de um processador de 12 núcleos, 16 threads e um clock máximo aí que chega a 4.5 GHz. E novamente, como é da 12ª geração, ele já tem aquelas divisões de núcleos. Resumidamente, você vai ter mais eficiência. Além disso, ele também já vem com SSD de 512 GB. Não só isso, como ele também já é da 12ª geração, essa linha aí já permite usar DDR5, coisa que esse notebook aqui também já vem. Nesse caso, ele vem com 8 GB de DDR5 que chega a uma velocidade de 4.800 MHz. Só para um efeito comparativo, a maioria dos notebooks fica numa média aí de 2.600. Tem modelo que vai até 3.200, mas a média aí fica para notebook de 2.600. Um detalhe bem interessante é que é um pente de 8 GB, coisa que eu não recomendo muito, porque você vai usar um canal só. É interessante você dividir em dual channel. E aqui nesse caso também, junto às memórias que eu citei, eu vou deixar memória RAM DDR5, coisa que eu fortemente recomendo você fazer nesse notebook, que você vai conseguir ainda mais desempenho. Ele já é um modelo também que vem com uma RTX 3050, poderia já ser uma 3060, que seria muito melhor, e além também já vem com uma tela Full HD de 15 polegadas, que é de 120 Hz. Sem contar que o Dell G15 tem uma característica que é bem interessante, é que todas as portas dele ficam atrás, o que deixa o notebook muito mais estético e também muito melhor para você organizar no seu setup. E não só isso, como ele também tem um sistema de ventilação muito bom. E com relação ao seu preço, ele fica na casa aí dos 5.000 a 5.500 reais. Já falando de RTX 3060, que eu recomendo bem mais, o notebook tá com um dos melhores custo-benefício e tá com um dos melhores preços que eu encontrei. Não sei porque, mas a RTX 3060, tipo, pra notebook aumenta muito o preço. Foi no caso o Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Como eu disse, existem variações desse notebook. E essa aqui, ela vem com uma RTX 3060. Além disso, vem com um processador Ryzen 7 5800H, um processador aí de 8 núcleos e 16
16 threads. Então clock máxima aí que chega na casa dos 4.4 GHz. Além disso, ele também já vem com 16 GB de RAM, no caso são dois pentes de 8, tá? Então a gente já tem memória RAM Dual Channel. Além de também já trazer 512 GB de SSD e também já trazendo uma tela de 120 Hz. Gastando mais do que isso, a gente encontra outras variações, inclusive modelos com RTX 4060. Esses modelos mais topo de linha eu vou deixar aqui na descrição, vou separar os melhores modelos. Mas aí já vou adiantar que é bem mais caro mesmo a conversa, tá? É papo tipo assim, mano, 10 mil reais no notebook. Se você busca um portátil extremamente potente, eu super recomendo. E principalmente pra edição e principalmente programação, melhor modelo na minha opinião, MacBook. Cara, simplesmente incrível. MacBook é um dos mais utilizados para programação, principalmente por conta do sistema operacional, que é o macOS, que é baseado em cima do Linux. É um sistema operacional incrível para programar. Caso você queira edição de vídeo, o processador também dele é extremamente potente, que no caso é o M1, mega potente, já aguenta, tipo, mano, já aguenta rodar vídeo em 4K, velho. Isso que ele nem tem sistema de resfriamento. Isso porque o sistema de resfriamento dele é passivo, tá? Não tem uma ventoinha nele. Sem contar também uma tela de retina. Novamente, vou deixar todos os modelos que eu mais recomendo aqui na descrição. Não vou me estender muito nesse assunto, porque isso pega um nicho muito específico, uma rapaziada muito específica que tem muita grana pra investir. Mas caso você queira, eu vou deixar aqui na descrição. E caso eu consiga, eu vou deixar o preço do lado. Lembrando que pode variar. Novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, tomem cuidado. A gente da rapaziada Tech não faz anúncio, pelo menos muitos poucos fazem, pouquíssimos. Um ou outro que faz e raramente divulgando o produto. E novamente, analisem a porcaria da loja, cara. Se é uma loja que não é conhecida, uma loja que não tem muitas avaliações, não é de ninguém praticamente, não comprem, né, mano? Mercado Livre tá 4 mil reais, na lojinha do Zezinho tá 400, você vai comprar na do Zezinho, caralho? Perdão, eu fui com o pé da vida com isso. Mas enfim, eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!